Frame, baby. Action! Metendo o nariz no filme alheio. Olá, amigos do canal Faro Frame, bem-vindos a mais uma edição aqui das curiosidades do mundo do cinema. Hoje, em homenagem ao Dia Internacional da Lembrança do Holocausto, falaremos da lista de Schindler. Hoje é o dia 27, é isso? Qual é o dia do Holocausto? Dia Internacional é celebrado no dia 27 de janeiro. 27 de janeiro. E hoje falaremos da lista de Schindler, que é um clássico do cinema. Um clássico, um filmaço. Gustavo, você obviamente gostou do filme, né? Sim, é um filme de 93, um filme que faz essa menção ao Holocausto. Aqui nós estamos, não é uma celebração, é mais um momento de lembrança, né? Porque é um fato muito triste na história da humanidade, né? O Holocausto, para quem não sabe, não conhece a história, né? Foi um momento que aconteceu ali na Segunda Guerra Mundial, que a Alemanha oprimiu os judeus e minorias, né? Principalmente judeus e muitos poloneses também, a Polônia que foi dominada pela Alemanha. Uhum. O Holocausto ele significa um sacrifício animal, quando é queimado. Então em Israel não se usa muito o termo Holocausto, se usa um termo, uma palavra hebraica chamada Shoah. Então Shoah. Hebraico Shoah, que significa destruição, catástrofe, é uma coisa mais forte. Né? 6 milhões de pessoas foram dizimadas, né? Pelas contagens, então envolveram judeus, envolveram ciganos, poloneses, homossexuais, deficientes, comunistas, colocando num balaio ali. No começo era uma coisa de... aí vem a tentar se explicar, né? Por que existiu isso, né? A Alemanha, quando acabou a Primeira Guerra Mundial, ela estava dizimada, ela perdeu a Primeira Guerra Mundial, perdeu o exército, perdeu território, etc. Né? Estava sofrendo, tinha uma inflação muito alta nesses anos pós-guerra, né? Tinha problemas econômicos e tudo mais, e começou a se formar uma direita muito pesada, né? Ultranacionalista, ultraconservador, e eles tentaram começar a achar bodes expiatórios. Quem são os culpados? E como os judeus sempre foram povos ao longo da história da humanidade, que eles ficaram em territórios, mas nunca tiveram seu próprio território até o Estado de Israel, né? Eles foram colocados como culpados. Apesar de eles terem se envolvido na guerra, terem financiado a guerra na Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Os judeus? Os judeus ajudaram, porque eles eram comerciantes, eram empreendedores, etc. E a Alemanha, alguns partidários ali, ultradireitistas, quando se fundou o Partido Nazista, né? E depois teve o Hitler como principal representante, eles começaram a querer encontrar, judeus são os culpados. E dentro desse, quando começou isso, eles começaram a confiscar os bens como uma das desculpas para financiar o próprio exército alemão, né? Porque precisava de dinheiro, confisca os bens, confisca a terra, confisca ouro, joias, etc. E ao longo dos anos a coisa foi se apertando, que a guerra começa em 39, quando a Alemanha invade a Polônia. E aí começa a apertar, quando chega um dado momento eles estavam levando esses judeus, esses povos oprimidos para campos de concentração, para trabalho esforçado, trabalho que o cara trabalhava até desmaiar, até morrer, depois começaram a colocar em câmara de gás, né? Era toda uma loucura, né? E um dos outros teoricamente motivos seria que eles achavam que os alemães eram descendentes de arianos, era arianismo, e que tinha que purificar a raça. E o judeu era uma sub-raça. Então tem todas essas desculpas, né, para infringir isso contra aquele povo. Né? Esse filme passado, isso que é uma coisa muito triste, né? Esse filme vem contar um pouco disso, né? Então é um filme que traz essa tristeza de tudo que aconteceu nesse momento de guerra. E ele vem contar isso ao longo de várias horas, foi um filme bem longo, né? Tem 3 horas e pouco. E esse filme foi muito reconhecido, ele teve indicações a 12 Oscars e ganhou 6 Oscars. Entre eles, melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro, melhor trilha sonora, fotografia. Ele é boa parte filmado em preto e branco, né? Sim, ele é filmado todo em preto e branco. Ele tem um orçamento de 22 milhões, que teoricamente é pouco, e teve uma receita de mais de 300 milhões. Vou passar rapidamente os atores a aqui, técnica, né? aí do pessoal. Liam Neeson é o Oscar Schindler, que é o principal, é a lista de Schindler, né? Depois nós vamos explicar por que tem essa lista, para que serve essa lista. Aí tem o Ralph Fiennes, que é o Amon Göth, que era o contraponto, né? Aquele oficial alemão. Depois temos o Ben Kingsley, que era o Husk Stern, que era o judeu, né? Itzhak Stern,
que era aquele judeu que tomava conta da fábrica do Schindler. E temos o Steven Spielberg como diretor. Gustavo, esse filme, ele começa a ser feito muito antes. O filme é de que ano? 93. 93. Ele começa a existir no Holocausto, obviamente, mas muito antes de 93, porque existia um rapaz chamado Leopold Page, que você me falou que fora do ar, que é um sobrevivente do Holocausto. Só vamos passar rapidamente, esse filme ele é baseado numa lista que existia um industrial alemão, que ele era partidário do partido nazista, mas um dado momento, ele tenta se aproveitar de toda essa questão de guerra para construir uma fábrica e usar praticamente uma mão de obra escrava, mas ao longo do tempo ele vai vendo que aquilo ali está muito abusivo e ele vai tentando ajudar os judeus, né? E por isso que existe essa lista. Então, de fato, existe uma lista... E são pessoas que, em tese, ele usaria na fábrica e não podem ser mortas. Exato, mas ele salvou mais de 1000 judeus durante esse tempo porque eles levavam para campo de extermínio, praticamente, colocavam em câmara de gás, matavam de tudo quanto é jeito, né? Isso. E aí, esse rapaz que o Pedro está dizendo, que é o Leopold Page, que o nome dele, de fato, é o Podek Perperg. Esse nome vai ser uma... É o Podek. Ele é conhecido por Leopold Page. Ele é um sobrevivente, ele é um dos judeus de Schindler, né? Isso. Bom, esse cara, ele trabalhava, acho que ele tinha uma livraria, alguma coisa assim. E ele queria contar essa história. Ele é um sobrevivente, você falou, ele queria contar fazer uma homenagem para o Schindler também, né? No primeiro momento, ele conseguiu abordar a mulher de um famoso produtor de cinema, nos anos 60, isso. E ele contou essa história e, se não me engano, essa história chegou a circular, ele até fez uma grana... porque ele não escreveu o livro, né? O livro não foi ele que escreveu, né? E o livro foi escrito só depois. Só depois, né? Então ele contou e tal, aí cogitou-se fazer esse filme nos anos 60, para a história, mas morreu. Ele encontrou um famoso autor, famoso não, né? Chamado Thomas Keneally, se não me engano assim pronuncia. Ele inspira, né? Que ele é um autor e ele falou, por que você não escreve aí a história do Schindler, não sei o que e tal. Ele contou a história. E esse cara escreveu um livro chamado The Schindler's Ark, a Arca de Schindler. Isso, uma comparação com a Arca de Noé. Em 1982, né? Em 82, isso. Isso aí virou um livro. O Spielberg viu esse livro. Esse livro é pesadíssimo, ó. Sim, claro. O Spielberg não se sentia à altura, porque é um filme muito pesado. E o Spielberg ele era um diretor, ele faz entretenimento, ET. E outra que os pais... É uma responsabilidade. Os pais do Spielberg eram judeus também. O Spielberg era judeu. Era judeu. Então... Mas ele não se sentia à altura, não se sentia confortável para fazer esse filme. Então esse filme não saiu até os anos 90. Aí o Spielberg falou assim, mas esse filme tem que sair. Mesmo que não seja eu que faça. Então ele procurou, você falou, ele procurou o Roman Polanski, que a mãe dele também era... o Roman Polanski é polonês, a mãe, ela morreu nos campos de extermínio, né? Então, o Roman Polanski, eu vou falar daqui a pouco, ele tá mais envolvido no Holocausto do que a gente pensa. E ele chegou até no Scorsese, né? Sim. E o Scorsese disse sim. Só que quando o Scorsese decidiu fazer o filme, o Spielberg falou assim, não, agora eu tô pronto para fazer. Sacanagem. Aí o Spielberg falou assim, olha, faz o Cabo do Medo e eu faço a Lista de Schindler. E o Scorsese, pensa que corre na boca pequena, né? E o Steven Spielberg também se inspirou mais, se propôs mais a fazer ali no começo dos anos 90, porque tinha acabado de cair o Muro de Berlim, 89 para 90. Começou um movimento de neonazismo. De negação do Holocausto. Então ele falou assim, olha, deixa eu demonstrar que de fato existiu isso, né? O Holocausto, o Shoah, né? Que não é uma mentira. Então... de fato, isso é verdade. E ele começou a fazer o filme, só que é o seguinte, para fazer um filme desse, ele vai no estúdio, a Universal, ele já tinha o nome Spielberg, já era alguém, né? Sim. E o estúdio ficou reticente a fazer esse filme, falou assim, não sei se isso aí vai dar grana e tal, 3 horas de filme, preto e branco, onde que a gente vai ver? O estúdio quer grana. Aí parece que o estúdio concordou porque o Spielberg faria também, como uma contrapartida, um filme comercial. Esse filme acabou sendo o Jurassic Park, o Parque dos Dinossauros. Sim, que ele fez antes, né? Fez antes, e deu uma grana esplendorosa. Então, luz verde, como diz ali, Green Light, o projeto do Spielberg. E o Spielberg, ele queria um filme tão realista, tão isso que é para você ver e sentir o choque, que ele queria fazer na língua original, polonês
E alemão, né? E o alemão mais alguma Yiddish, sei lá. Mas ele acaba usando bastante o inglês, né? Por quê? Porque aí ia ter que se usar os legendas, e isso tem uma coisa que o americano odeia nesse mundo, é ler legenda. Americano, você não põe um filme, tô falando a maioria, né? A maioria odeia ler legenda. Então, isso também ia tirar muito da atenção. Por exemplo, uma cena, tem muita cena forte de morte, o cara de frieza, o cara atira em judeus, né? E a legenda talvez seria uma distração. Você não, eu quero que você olhe o filme. Então, o filme foi feito em inglês e foi sucesso todo. Tem outras coisas interessantes quanto a como o Steven Spielberg retratou as coisas, né? Ele tem algumas dualidades nesse filme, né? A questão do bem contra o mal. Schindler estava... E o Schindler também, ele não fica só de um lado, né? Ele começa, teoricamente, do lado de... Ele é um nazista. Que é um nazista, que aproveita e depois ele vai passando para um outro lado que ajuda os judeus, né? Tem a questão das luzes contra as trevas, que se usa no começo do filme, tem um pouco de cor, a vela está colorida. Aí depois vem o preto e branco para mostrar que tudo estava nas trevas, né? E aí no final ele volta às cores, né? Então ele dá essa diferença também. Tem a montagem das cenas que são bem interessantes, que as cenas alternadas, tem dado um momento que ele fica contrapondo o Schindler. Quando o Schindler está fazendo barba de um lado e o outro personagem do Amon Goeth, que era Amon Goeth fazendo a barba do outro lado. Perdão. Então ele ficava como se estivesse no espelho. Um dado momento que o Schindler está fazendo aniversário, ele está sendo acariciado pela mulher. E o Goeth está lá acariciando a empregada dele, que era judia, mas na verdade depois ia espancá-la. Então tem essas montagens. E uma coisa interessante também é que ele não usa muito recurso de câmera, de controle de... por exemplo, se a câmera está vibrando, balançando, ele não controla, ele deixa como se fosse natural. E ele dá uma visão de cenas ficcionais e documental ao mesmo tempo. Porque parece que você está participando de um documentário, você está ali nas ruas, né? Participando daquilo ali, né? Então, ele dá essa visão também para se tornar mais realista, né? A garota de vermelho. Essa garota de vermelho deu o que falar, porque é o seguinte, no meio do filme aparece uma menininha de vermelho, onde existe um caos total, o Schindler está num lugar um pouco mais alto, ele olha e tem essa menina, tá tudo preto e branco, e essa menina, só o casaco dela aparece colorido de vermelho, né? No momento que os alemães estão fechando o gueto. Eles estão fechando o gueto e naquele momento ali tem uma carnificina, né? É um caos e tal, aquela bagunça, e o Schindler ali, ele tá horrorizado, e é naquele momento que ele se converte e fala, opa, tem algo errado, né? E essa menina, ela aparece várias vezes, ela tá perdida, não tem pai nem mãe ali, ela tá andando, ela não sabe para onde vai e tal, ela entra num prédio depois para se esconder, e o casaco dela tá vermelho. Pra mim, aquilo ali e acho que pra todo mundo, é pra chamar a atenção de uma menina. E lembrando depois que ela só aparece o casaquinho numa carriola. Depois aparece um cadáver e tal, e o cadáver veste esse casaco, então acho que talvez é pra você causar um choque. Né? A menina lá bonitinha, que era toda bonitinha, meiguinha, tá morta aqui, né? Mas aqui tem uma história interessante. A menina que fez aquele papel, ela tinha, sei lá, 5 anos, 4 anos, não sei quando, ela era pequena. E o Spielberg fez ela prometer, assim, você não vai ver esse filme até você fazer 18. Foi pesado, né? E ela não cumpriu a promessa. Ela viu com 11 o filme. E ela achou horroroso. Ela achou assim, que o filme é chocante. É claro. Né? Imagina uma criança de 11 anos ver esse filme. Então ela sentiu péssima, ela amaldiçoou os pais por permitirem, terem permitido ela fazer esse filme, coisa e tal. Obviamente ela vê o filme depois... mais velha, né? E entende que o filme é importante e o filme tem um certo valor. O nome dela aqui, vou falar só para registro, é a tal da Olivia Dabrowska. Deve ser polonesa também, Dabrowska. Mas o mais interessante dessa menina de vermelho é o seguinte, existe uma sobrevivente do campo, que aí é uma coisa que eu não entendi, e você talvez possa me ajudar. Ela viu o filme e ela decidiu que ela era aquela menina de vermelho. Mas a menina morreu, né? Não, é verdade. Ela em tese está morta. De repente pode ser um casaco colocado em outra pessoa, enfim. Não, mas ela falou, eu sou a menina de vermelho. E o nome dessa moça e aí tem uma história interessante, o nome dessa moça é Roma Ligowska. Ela é polonesa, hoje ela mora na Alemanha, falei com ela ontem, brincadeira, né? E ela é prima do Polanski.
E ela lança um livro chamado A Garota de Vermelho, A Garota no Casaco Vermelho, né? Mas isso é uma coisa que ela decidiu. Eu não sei se isso é uma coisa muito nobre, Gustavo. Não sei se alguém tirando vantagem. Né? Porque, teoricamente, o Steven Spielberg colocou essa menção da Garota de Vermelho ali para fazer, entre outras coisas, uma crítica aos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, naquela época, era um país poderoso e fechou os olhos para o que estava acontecendo ali nos massacres. Né? E aí a mensagem seria assim: você assistindo o filme, você consegue facilmente identificar uma criança pura e inocente de vermelho no meio do preto e branco. Seria a mesma coisa de como os Estados Unidos conseguiram identificar a carnificina acontecendo, o massacre acontecendo na guerra do lado de fora. Né? Bom, Pedro, Schindler, nós comentamos aqui que ele tinha aquela lista, ele salvou mais de 1.000 pessoas, que hoje tem mais de 6.000 descendentes dessas 1.000 pessoas, né? Nem todos estão vivos e tem os descendentes dessa turma. Né? Essa lista original, eles fizeram na máquina de datilografia e o Schindler morreu em 74. Né? E essa lista foi encontrada em 97, num apartamento do Schindler, dentro de um casaco, dentro de uma mala. Eles estavam lá mexendo e encontraram essa lista original. Né? Que encontraram quase 20 anos depois. Né? No final das contas, o Schindler ele gastou quase toda a sua fortuna para salvar os judeus, porque quando ele eles estavam indo para Auschwitz, que era aquele campo de extermínio mais pesado de todos, né? Eles estavam levando lá os empregados do Schindler para lá, e ele acabou fazendo uns subornos e tudo mais, do jeito que é mostrado no filme. E ele deixa numa fábrica, e teoricamente a fábrica dele, que era de esmalte, de panela, teve que se converter para fabricar cartuchos, munição, tudo de coisa de guerra. Mas aí ele fez toda uma mecânica de que ele era ineficiente, né? Ele não conseguia fazer bala de verdade, ele falsificava as coisas ali. Né? E ele teve que ir gastando dinheiro para ir sempre subornando pessoas, comprando isso, aquilo, outro. Então, no final da vida dele, quando foi se libertar ali de Auschwitz, em 45, que bate com a data que nós falamos, 27 de 1 de 45, os soviéticos foram lá, libertaram, e ele estava falido, não tinha mais dinheiro. Aí ele acabou se mudando, etc., e depois ele foi ajudado e conseguiu se recuperar. Mas ele faliu naquela época, ele gastou toda a fortuna dele para ajudar. Eu vi uma entrevista do Spielberg falando que ele vê primeiro como um homem bom, porque a gente mora aqui num país corrupto, né? A gente não vai falar qual, mas a gente mora num país corrupto, que a gente sempre suspeita quando alguém faz uma coisa boa. Né? Algo de errado, tem algum interesse. Mas nas palavras do Spielberg, ele vê como um homem bom que realmente queria... Primeiro ele o descreve como um cara alheio a tudo, porque ele era um bom vivant, era um cara de noite, de curtir mulheres e tal. Era um cara extremamente carismático ali no Partido Nazista e tal. Ele era um cara de certa... né? E o Spielberg o considera um cara bom, e que ele fez isso por bondade e não por algum outro interesse alternativo. Quase que um brasileiro acaba fazendo o papel do Oscar Schindler, sabia disso? Você não sabia? Não. Eu vou revelar aqui. O Spielberg, ele viu um filme brasileiro chamado Bossa Nova. Quase certeza que é o Bossa Nova. E nesse filme, Bossa Nova, tinha o Antônio Fagundes. Eu acho que, assim, de brincadeira, eu acho que não é sério. O Spielberg falou assim, onde estava o Fagundes quando eu fiz a lista de Schindler? O Fagundes até brincava, eu estava aqui, né? Eu estava aqui no gueto de Ipanema, né? E se você reparar, assim, fisicamente o Fagundes se parece um pouco com o Liam Neeson. O jeitão, né? Eu vi umas fotos do Oscar Schindler, talvez ele pareça mais com o Fagundes do que com o Neeson. E o Fagundes fala inglês, inclusive nesse filme Bossa Nova ele fala inglês. Não sei se você já viu esse filme, ele é uma americana que dá aula de inglês, ele quer dar em cima da professora de inglês, ele fica falando inglês com a professora e tal. Welcome. Mas acho que o Spielberg falou isso, não sei se é muito a sério, né? Mas, só um detalhe, Gustavo, o Liam Neeson, na época, ele foi elencado para fazer esse filme porque ele ainda era o Liam Neeson, né? Sim. Ele era um cara, até certo ponto, desconhecido, né? E isso é uma coisa do Spielberg, ele gosta de pegar atores não tão conhecidos para não roubarem a cena do filme, não ficarem maior que o filme, né? Então, não seria uma surpresa a pessoa, o Fagundes, como
o Schindler. Para finalizar aqui, Vai lá. a última cena do filme, eles mostram colocando uma pedra no túmulo de Oscar Schindler. Colocar uma pedra para o povo judeu ali é uma forma de um agradecimento, né, de reconhecimento. E as pessoas que estão colocando as pedras são sobreviventes da lista e eles fazem pares com os atores. Então pega um ator que fez a pessoa na vida real, a pessoa da vida real, e eles vão andando lado a lado e põem uma pedra. Então eles fazem isso, uma fila assim enorme. Aparece no filme, né? De pedras, né? Isso é o fim do filme, né? É o fim do filme. E o último que coloca a pedra que não aparece direito é o Liam Neeson colocando do Oscar Schindler. Bom, pessoal, obrigado. A gente volta domingo. Um abraço. Tchau. Action!